ano do tempo integral. Aqui é a professora Isabela do Laboratório de Matemática. Vamos começar a nossa semana 1 do nosso PET, volume 2? Então, chegamos agora numa semana um pouco mais avançada, né? Vocês viram aí, vocês receberam o PET de vocês ou vocês estão acompanhando pelo aplicativo? Vocês podem notar que dentro dessa semana 1, página 71, tá, do nosso PET, nós vamos estar vendo o primeiro conteúdo, que é sobre o quê? A definição de frações, tá? Então aqui nós temos um textinho explicando um pouquinho mais para vocês entenderem o que é fração, tá? Depois eu vou dar uma ideia intuitiva. Não, já vou dar agora. Porque você pensa, meu Deus, o que é fração? Fração é um número difícil, porque muita gente acha, não, gente, a fração tem um numerador e denominador, mas nada mais é que é algo inteiro dividido pelaquela quantidade que está no denominador, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, que é a parte de cima é o numerador e de baixo é o denominador. Então, é só pensar, uma ideia intuitiva. Uma pizza que tem 8 pedaços é uma pizza inteira, então é 1, cada fatia vai representar 1, que é um inteiro do todo, dividido por 8. Por quê? Porque eu peguei algo inteiro, único, e dividi por 8 fatias. Então, cada fatia corresponde a 1/8, tá? Então, é só a gente ter essa ideia intuitiva, certo? O que é intuitiva? Colocar o nosso laboratório de matemática para funcionar um pouquinho, tá? Que é a nossa cabecinha, né? Então, vamos lá. Na semana 1, vamos começar com definições de frações. Eu vou estar falando e tudo que eu estiver explicando vai estar aparecendo aqui para vocês acompanharem junto comigo, tá? Então, vamos lá para a página 71 do nosso PET. Então, resgatando conhecimentos. Então, a gente vai ver aqui o título desse tema, que são as frações, e a gente sabe que essa história dessas frações, ela vem desde muito antigamente, tá? Então, aqui tem uma história falando, né, que é a história das frações remota ao Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo, e traduz a necessidade e a importância para o ser humano acerca de números fracionários. Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las. Com isso, nas épocas chuvosas, o rio passava o limite e inundava muitas terras e, consequentemente, também as marcações. Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas a fim de resolver o problema inicial que era proposto pelas enchentes, né? Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por números inteiros. Havia os terrenos que mediam parte daquele total. Foi a partir disso que os geômetras de faraós e do Egito começaram a utilizar os números fracionários. Note que a palavra fração é proveniente do latim fractus, que significa partido. Então, a fração é nada mais que uma razão, é uma divisão, certo? Foi o que eu falei, ideia intuitiva para vocês. Então, é para pensar assim mesmo, é uma divisão, tá? Pelo numerador, o numerador você está dividindo ele pelo denominador, certo? Então, vamos lá, vamos entender a fração. Aqui vai estar aparecendo para vocês o que eu vou estar falando. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Uma fração também pode ser definida como uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor, certo? Então, nós temos as frações, parte de um inteiro. Então, vocês vão observar aí que nós temos uma maçã, né, dividida em 4 pedaços, representando o que poderia ser uma fração. Então, todo objeto original quer dizer o quê? A parte inteira, que tenha sido dividida, chamado de inteiro, que ainda não foi dividida, é inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo ele,
Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de fração. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes iguais. A fração que equivale uma dessas 4 partes é 1/4, certo? Porque uma maçã foi dividida em 4. Uma maçã dividida em 4, então por isso que a fração representada é essa aí, 1/4. Essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 1/4 e a fração que representa toda a maçã que foi dividida em 4 partes iguais é a seguinte: 4/4, quer dizer, ela equivale a ela inteira. Por quê? Porque 4 dividido por 4 é 1. Se deu 1, resultou no objeto inteiro, entendeu o que tá aqui? Por isso que ela volta, não que volta ao original, mas é como se voltasse e tivesse o equivalente. Ah, eu quero comer uma maçã inteira. Ah, mas eu parti ela em 4 pedaços, mas se eu juntar, comer os 4, eu comi ela inteira, não comi? Entendeu? A lógica do igual, ela não volta mais, a maçã fica coladinha, mas é a mesma coisa em relação à quantidade de proporção. Então, nós temos aqui, as frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica até o denominador 10. Por quê? Nós vamos, a partir disso, a gente vai falando. Denominador 11, em seguinte, a gente fala avos. Então, 11avos, 12avos, 13avos e assim por diante. Por que até 10? Porque quando a gente tem o denominador 2, a gente fala meio. O 3, terço. O denominador 4, quarto. O 5, quinto. O 6, sexto. O 7, sétimo. O 8º, o 8, o 8º. O 9, o 9º. E o 10 é décimo. A partir do 10, nós temos depois o 11, que nós não falamos, que a gente vai colocar 11avos, 12avos, 13avos e assim infinitamente colocamos o avos. Ah, mas e o 100? Não, aí o 100 já é um caso diferente. Aí o 100, que são os múltiplos de 10, centésimo, milésimo, aí a gente já é outra história. Mas até então nós vamos usar os avos, o 11 em diante. Só os múltiplos de 10, 10 por 10, então 10, 1000, 100, nós vamos denominar dessa maneira, centésimos, milésimos, né, que a gente já conheceu também essas razões. Então, eu coloquei aqui para vocês o que representa 1/5, né, coloquei aqui, o que foi um exemplo, coloquei aqui 1/5, e coloquei aqui embaixo o que representa o meio, 3/4, 1/4, 1/8, 5/8. Então, nós temos a parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. Então, o que nós temos? As duas únicas regras para montar uma fração são o numerador e o denominador deve ser números inteiros. O que são números inteiros? A gente ainda não conhece, vamos falar dos números naturais, exceto zero, tá? O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar no 1, no 2, no 3, no 4. Então, vamos pensar nesses números naturais, que eu posso colocar no meu denominador. Agora, no meu numerador, eu não posso colocar zero no denominador. Por quê? Porque a gente não divide nada por zero. Certo? Essa é uma regrinha, não pode ter o zero no denominador, tá? Então, na parte de baixo, eu nunca vou pôr o número zero. Então, vamos lá para as nossas atividades. Segue no próximo vídeo as atividades para ficar mais dinâmico. Então, até a nossa semana 2, que eu venho trazer para vocês, tá? Mais uma nova proposta. Segue o próximo vídeo para ver as atividades. E vamos lá colocar o nosso laboratório de matemática para trabalhar um pouquinho, colocar ele para funcionar. Um forte abraço, meu 5º ano, e até a próxima semana. Estou disponível aí para vocês nesse momento para qualquer dúvida, tá? Um beijão, um bom dia, estou morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Um forte abraço.